A seguinte pergunta: será que o Brasil verá o famoso teste de DNA passando em rádio e TV realmente em cadeia nacional? Brincadeiras à parte aqui, pessoal, me refiro agora à situação diretamente do Paraná, porque o seu muito bem aprovado governador Ratinho Júnior deu uma entrevista exclusiva para o Jornal da Manhã de Curitiba. Eu proponho que a gente acione aqui a nossa equipe de reportagem diretamente de Curitiba, conversar com a Manuela Niklevics, que acompanhou tudo de pertinho e tem todas as informações. E aí, Manuela, obrigado pela presença. Quais os principais pontos que o governador abordou? Porque tem muita gente dizendo que ele está se articulando super bem nos bastidores, mas vamos sublinhar aqui bastidores. Muita gente chamando ele de uma espécie de mineiro do sul. Está ali quietinho, na dele, tricotando ali, calado, mas avançando a bola aí para ser considerado um forte postulante ao Planalto ano que vem. Procede? Procede, Marinho. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, para a gente que é aqui do Paraná, a gente já até está um pouco acostumado. Esse é o jeito de fazer política de Ratinho Júnior. Ele trabalha muito bem nos bastidores e não gosta de se envolver em polêmica. Não é daquele tipo, vocês não devem ver ele se envolvendo em polêmica, por exemplo, nas redes sociais. Eu já vou aproveitar que vocês estavam falando de segurança para trazer o primeiro tema que ele falou nessa entrevista exclusiva para a gente aqui do Jornal da Manhã Paraná. Ele falou, por óbvio, do nosso estado, mas vem falando de pautas nacionais justamente para tentar essa viabilidade de uma candidatura no ano que vem. E um dos principais pontos que ele vem abordando já há algumas semanas é o da segurança. A proposta dele vai na contramão da proposta da PEC, da segurança, defendida pelo governo federal, aliás, que ele criticou por aqui na nossa entrevista. Qual que é a proposta de Ratinho Júnior? Que os estados tenham mais autonomia. Ou seja, ele fala que deveríamos aprovar uma emenda constitucional no Congresso para que cada estado pudesse definir as suas regras penais. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse sobre isso. Hoje o problema do Brasil não é prender bandido, o problema do Brasil é soltar bandido. Nosso problema não é prender. A polícia do Brasil prende muito, investiga muito, só que solta muito. Vou te dar um exemplo. Hoje, se uma pessoa que mata um trabalhador, um bandido que mata um trabalhador, ele vai pegar 8 anos de cadeia, mais ou menos, uma média. Com 2 anos ele está na rua. Então, quer dizer, a impunidade está fazendo com que o brasileiro sofra, se indigne e não acredite mais no Brasil. Pois é, ele falou que, por exemplo, aqui no Paraná ele aprovaria facilmente na Assembleia Legislativa penas mais duras para casos de homicídio ou de feminicídio. Falando ainda de pautas nacionais, ele fez críticas à gestão econômica do presidente Lula. Diz que falta responsabilidade fiscal e que é isso que vai dar segurança para a população. Diz que é preciso fazer o básico. Ele até falou que é aquela conta de padeiro. A gente precisa ganhar exatamente o que se gasta ou então conseguir guardar um pouco de dinheiro. E aí, já falando desse tema de política que você falou, Marinha, é claro que a gente perguntou sobre essas articulações para uma viabilidade de uma candidatura à presidência em 2026. Ele disse que o PSD hoje tem um tamanho muito grande no nosso país e que, por isso, é natural que exista uma candidatura à presidência saindo do partido e que ele acabou virando esse nome onde os centros das atenções estão neste momento, porque ele consegue articular com diferentes vozes dentro do próprio partido que, segundo ele, tem divergências. Vamos ouvir. O PSD é um partido grande, né? Você tem tem 12 senadores, tem em torno de 50 deputados, então é um partido que tem as suas diferenças internas, inclusive, né? Então não é fácil você unir o partido. E o que está acontecendo é que o meu nome tem dentro do partido feita essa união, meio que até natural. Eu não fiquei forçando de ir atrás das pessoas para conversar, isso acabou que foi direcionando. E eu acho que um partido do tamanho do PSD tem a obrigação de ter nome, né? Eu acho que o Tarcísio hoje é um candidato muito forte, se ele resolver ser candidato, ele tem dito que não, mas é um candidato muito forte, ele governa o estado mais importante do país, foi um bom ministro, ele herda muito facilmente os votos do Bolsonaro. Além da relação com Tarcísio, que ele citou aí, ele também falou da sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que até hoje eles têm uma relação muito boa e que ele tem muita gratidão por Bolsonaro, por tudo que ele conseguiu construir aqui no Paraná, no seu primeiro mandato. Lembrando que Ratinho Júnior já foi reeleito, né? Você até falou da aprovação dele, ele tem mais de 80% de aprovação aqui no nosso estado, e falou que muito do que ele construiu no seu primeiro mandato foi graças também à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falou que se Bolsonaro conseguir dar um jeito de juridicamente ter uma candidatura em 2026, ele continua sendo o principal nome da direita e com certeza o que tem mais força. Mas caso isso não aconteça, segundo Ratinho, Bolsonaro precisa se posicionar e apoiar um nome. Aí, claro que a gente questionou se esse nome poderia ser o dele, de Ratinho Júnior. Mas aí, Marinho, a gente ficou sem resposta por enquanto.
E também já era demais. Aí também já é gula. Já entra no patamar de gula. Manuela, obrigado demais pelos esclarecimentos, as informações e a bela entrevista aí conduzida com esse personagem do Tabuleiro de 2026, Ratinho Júnior. Obrigado. Agora, antes da gente seguir adiante aqui, muitos outros temas para a gente seguir repercutindo com vocês. Aninha Beatriz Risch, seu balanço, gestor, pragmático, discreto, mas com certeza tido aí nos bastidores como um fortíssimo candidato para o ano que vem. Sua previsão? Acho que ele vem sendo ventilado aí como um possível sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele não consiga se candidatar. Veja que ele afirma expressamente isso, como quem não quer, ninguém solta a mão de ninguém, mas olha como eu estou aqui. E eu acho que, dadas as circunstâncias, ele tem um perfil que agrada talvez uma parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro que já não estejam mais tão satisfeitos com como ele vem lidando com todas as questões que estão acontecendo. Porque ele tem uma postura mais moderada, mais discreta, como ele mesmo reconhece. Ele tem aí um forte adversário, que seria o governador Tarcísio, mas com certeza um potencial candidato. Mas o Tarcísio tá se esquivando, tá falando que não, que ele quer governar. Porque ele quer a reeleição, né? Chama a atenção que a proposta do Ratinho Júnior para a segurança é muito alinhada com a proposta do governador Caiado, que mostra... Mas a minha é melhor. A minha é muito melhor. Eu tenho resultado. Eu sou o melhor aprovado. Lá em Goiás. Impressionante. Agora, que vai ser interessante esse BBB da direita aí, rumo ao segundo turno. Isso sem dúvida será. Pelo menos o Ratinho Júnior contou com um cabo eleitoral conhecido como Carlos Roberto Massa. Ratinho para os íntimos, que a gente não pode subestimar a força desse fator, né? 11 horas e 20 minutos, pessoal. Vários outros temas aqui importantes para a gente trazer para vocês. Não sem antes fazer um rápido break. Para quem